eu achei aqui muita poesia na cidade. Cidade pacata, acolhedora, cidade simples, de pessoas simples. Me encantou muito. Um céu sempre azul, raramente encoberto como era em São Paulo. Porque descobri a luminosidade existente aqui em Passos. Em lugar daquela fase cinzenta de São Paulo, céu sempre encoberto, um aglomerado de prédios, todos que davam um tom cinzento à cidade, eu vim para Passos e descobri as cores luminosas da paisagem, céu azul, os verdes. Então, aí foi mudando a palheta, né? Há mais de 70 anos, o professor e artista plástico Wagner de Castro vive uma história de amor com a cidade de Passos. Gostei da cidade. A cidade tinha 13 mil habitantes em 1939. Nascido em Franca, no interior de São Paulo, ele se mudou depois de uma visita à tia, Dona Marieta Sintra. Estava em Ribeirão Preto com um tio, morando com ele durante um ano. E uma tia aqui de Passos escreveu que eu não retornasse a São Paulo sem fazer uma visita aos meus avós aqui em Passos. Então eu vim. A vida tranquila na nova cidade inspirou a mudança definitiva no tratamento das cores e o colorido luminoso, que é uma das principais características de sua obra, se revelou. Desde então, ele encanta os passenses com seu jeito singelo e tranquilo e uma vasta produção artística que é um verdadeiro tesouro ao patrimônio cultural de Passos. A vocação para as artes se manifestou cedo e, aos 11 anos, ele começava as primeiras experiências como pintor. Um dos quadros mais antigos é de 1930 e, como muitos outros, faz parte do acervo doado ao município de Passos. A pequena tela se contrasta com os enormes painéis que fazem parte da exposição permanente do artista. Quando começou a pintar, Wagner chegou a frequentar aulas na Escola de Belas Artes de São Paulo, mas optou pelo aprendizado livre como autodidata. Antes de vir para Minas, circulou entre grandes nomes das artes nacionais. O poeta Guilherme de Almeida e a esposa dele, Baby Barroso de Almeida, foram grandes apreciadores da obra de Wagner de Castro. O artista assina um dos retratos de Baby, que hoje fazem parte do acervo do Museu Casa Guilherme de Almeida. Assim eu classifico a fase paulistana como uma fase para se ver, a moda dos impressionistas. Aliás, eu trabalhava como impressionista. Colocava a pessoa diante de mim e pintava o seu retrato. Wagner nunca buscou fama ou destaque profissional, mas mesmo depois do recolhimento no interior, suas obras são procuradas como referência artística nacional. As telas de Wagner de Castro já foram expostas em museus de Londres, Belo Horizonte, Franca, Ribeirão Preto e São Paulo. O MASP, Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, possui uma obra de Wagner. A tela, intitulada O Círculo da Consciência, foi doada ao MASP em 1964. Em carta de agradecimento, Pietro Maria Bardi, um dos nomes mais expressivos das artes plásticas nacionais, agradece e reconhece o autor. O texto diz:
Seu trabalho será incorporado ao acervo dos artistas brasileiros contemporâneos e aqui figurará como uma das mais autênticas e independentes obras de um pintor de grande sensibilidade e livre da escravidão das modas e das fórmulas. Muitas de suas obras estão em coleções particulares e em instituições como o Hospital do Câncer, Colégio Estadual, Igreja São Francisco e FESP. A FESP é curadora de 3 obras de Wagner de Castro. A tela Metamorfose foi doada em 1970 e propõe uma reflexão sobre a evolução humana. Na Faculdade de Filosofia, outra tela de Wagner, Contrastes, Olhos, Ouvidos e Língua, o embate entre bons e maus. E a gravura Adão e Eva, em homenagem à Faculdade de Moda. Em primeiro lugar, é importante ter em mente qual que é a função da arte como um todo, no caso, a pintura e especificamente do professor Wagner. Eu entendo que essa manifestação de arte, ela tem como função nos chamar a atenção para a harmonia ou então também para algumas questões que nos levem à reflexão. Eu, particularmente, percebo dentro dos quadros do professor Wagner um chamamento para que nós possamos deixar de lado as vaidades e perceber o que é que nos espera numa outra etapa dessa existência, vamos dizer assim. Cada quadro dele tem um motivo específico, tem um chamamento específico. Para nós termos, dentro da Fundação de Ensino Superior de Passos, 3 obras dele, é de uma relevância muito importante, porque isso mostra para os alunos exatamente aquilo que nós queremos que seja cultuado, que é a atenção à maneira com que nós vivemos e a atenção com a educação como um todo. A mudança para o interior mineiro é a época em que esta nova fase artística se revela. As telas pintadas em óleo sobre a Ocatex passam a explorar a temática espiritualista em cores e formas que convidam o espectador a um mergulho filosófico na existência humana. O quadro Autorretrato de 1946 foi o primeiro pintado na nova fase. A imagem se divide em corpo somático e corpo espiritual. É o que o senhor fala de arte engajada. Arte engajada porque sempre eu tenho uma formação espírita e aí há muita coisa. Uma pintura é sempre uma síntese, pode-se ver de diversas maneiras, inclusive encontrar essa conotação espírita. Os meus quadros têm um sentido universalista. Admite todos os pontos de vista, conforme a cor do óculos da pessoa que observa. A arte engajada de Wagner de Castro assusta, impressiona e faz pensar. A pessoa vê o quadro e medita, né? Independente de ser espírita ou não, o senhor acha que isso aí, a pessoa medita, diz alguma coisa aí que precisa ser mudada em nós. Nas telas, há mensagens sobre valores éticos e morais, doação, humildade, amor e ódio. As obras descrevem a trajetória da evolução humana segundo a concepção espiritualista do artista. O sacrifício, a luta contra os vícios, a fragilidade do corpo diante da expressividade da alma ou do espírito. Seres imaginários expressam as formas negativas do comportamento humano, enquanto o espírito evoluído se liberta da matéria assumindo um corpo de luz. Aliás, o contato com o Cristo exige
uma transformação na pessoa. Paciência, mansuetude, inocência, virtudes necessárias para o crescimento espiritual. E ao fim de tantas lutas interiores entre bem e mal, o encontro. O tão marcante azul de Wagner de Castro surge na série Cósmica, em uma mensagem de esperança e conforto. Eu retrato as figuras voadoras no espaço. São todas figuras voadoras, certo? Não tem chão. Não tem chão. Aí é uma parte mais espiritual, né? Seriam seres etéreos, espirituais. Uma posição nossa, né? Uma posição. Porque nós também vivemos de sonho, não é? Essa aí é uma fase sonhadora, de coisas insubstanciais. Inspiração, almas irmãs e Cristo trazendo paz aos homens. Os anjos de Wagner de Castro ganham saltos e penteados originais. Eu pintei 2 anjos modernos, né? Não conforme a representação dos anjos da Renascença, mas uns anjos atuais. Uma das fontes de inspiração de Wagner de Castro, além do próprio Espiritismo de Allan Kardec, é o livro A Grande Síntese, do filósofo italiano Pietro Ubaldi, que também discorre sobre o caminho percorrido pelos homens do plano da matéria até o espiritual. O filósofo é um dos personagens da tela Fraternidade, uma grande homenagem do artista ao município que escolheu para viver. A Fraternidade de Wagner de Castro foi concluída e entregue ao município no ano de 1991. Seres terrenos e etéreos se misturam fraternamente. Santos Dumont, Albert Einstein e personagens da história de Passos como Zé da Beca, Dona França, César Tadeu Elias, o escritor Antônio Teodoro Grilo e muitos outros. Uma coisa que eu fico é muito honrado de estar naquele quadro. É uma coisa que não sei como dizer isso, mas que de certa forma me perpetua, né? E eu fico assim rindo à toa, porque me perpetua ao lado dele, né? Quer dizer, numa obra dele. E não só numa obra dele, mas pela visão dele, né? De ter sido convidado para estar naquele quadro. E quando eu fui posar para ele, né, para pintar, eu achei isso muito interessante, né? E ficamos conversando tudo. Aí ele me perguntou assim: o que você quer estar nas mãos? O teatro ou a história? A máscara ou o livro? Wagner, a máscara, né? A máscara, porque a história, claro que eu amo, de paixão, minha profissão e tudo, né? Mas isso é profissão, isso é trabalho, né? Isso é ciência. Eu gosto, eu acho que a ciência é fundamental, lógico. Mas a arte é a arte, né? A arte é uma coisa que extravasa os limites, né, de qualquer fronteira. Ela vai além fronteira do coração, além fronteira da espiritualidade, a própria arte dele. E outra, para um artista, né, como ele é, que me convidou para fazer parte de uma tela dele, eu só poderia escolher o campo da arte, né? E assim estou eu lá com a minha mascarazinha de teatro. Quando ele me convidou, né, porque até meio assim, perplexa, porque imagina eu fazer parte, né, de uma obra desse artista, desse grande artista. Eu trabalhava no departamento pessoal. Eu falei assim: olha, eu vou dar a resposta daqui uns 2 dias. Aí, quando vê, ele me manda perguntar de novo: você não vai fazer parte da minha obra? Eu quero
que você faça parte da minha obra. Vim, ele marcou os 2 dias para fazer o estudo, né? Para me pousar para ele. Eu lembro que eu fiquei numa posição durante 1 hora, 1h30, e olhando para ele, falei: professor, o senhor não está cansado, não? Ele falou assim: eu não, mas eu acho que você está. Eu acho que você está. Vamos dar uma pausa, tomar um café, uma água e depois retornamos. Aí foram 2 dias assim, né? Essa obra dele é magnífica e eu fico lisonjeada de fazer parte. A Casa da Cultura foi erguida com o objetivo de abrigar a obra de Wagner de Castro. Quando foi inaugurada em 1988, 36 telas foram colocadas em exposição permanente no espaço Wagner de Castro. E para a alegria dos pascenses, ele nunca parou de pintar. O quadro é uma alegoria da verdade. Tem 2 lados. Um lado contundente, expresso aqui nessa mulher com uma faca, e o lado luminoso da verdade, figurado ali naquele facho luminoso que ela ostenta com a mão direita. É apenas uma alegoria. Não tive pretensão de qualquer conotação mais expressiva. Além das 56 obras expostas, 4 telas estão no ateliê do artista e fazem parte do patrimônio do município. E ele também não deixou de ensinar. Tem um defeito aqui, porque essa parte aqui é mais comprida do que essa, em razão da perspectiva. Aí está parecendo um quadrado aqui, né? E é um retângulo. Ah, mas isso só com o tempo que você vai perceber. No ateliê Marieta Sintra, professor Wagner de Castro dá aulas de pintura que são oferecidas